colheita, tirei aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus ramos. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas, diz Jesus, as multidões por parábola, e sem parábola nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedido das multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O ímpio, o inimigo que semeou, é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, o Evangelho de Mateus, cada evangelho, já disse isso aqui uma vez, é escrito para um tipo de grupo de pessoas, para alcançar um grupo. Marcos tinha para alcançar os gregos e mostrava Jesus Todo-Poderoso. Lucas era para ensinar quem era Jesus. João era para combater uma heresia, uma doutrina errada na época. E Mateus, ele veio para falar aos judeus. Mateus queria persuadir, convencer e provar biblicamente que Jesus era o rei dos judeus, era o Messias escolhido. Vocês observaram, Mateus se refere muito às coisas do reino, mais do que os outros. Porque o que importava para os judeus era o reino de Deus. Os judeus não vivem sem ter a preocupação e a preparação do reino de Deus. Então Mateus vem falando sobre o reino de Deus. E chegamos numa parte aqui em que Jesus começa a mostrar para as pessoas alguns símbolos, algumas parábolas. Parábolas são histórias que comparam para que as pessoas pudessem entender com profundidade, mas com simplicidade também, o que era o reino. A primeira parábola que Jesus fala de hoje fala sobre o joio e o trigo. E aí, queridos, eu acho interessante que nós já estudamos isso numa quarta-feira, só que tem que nós vamos ser de uma maneira diferente. E tem o semeador, que Jesus explica que é ele, o Filho do Homem, e planta a boa semente, que são os filhos de Deus. O campo é o mundo. Aí vem o inimigo, que é o diabo, e planta o joio. Aí, em dado momento, começa a perceber-se que junto com o trigo tem o joio. Mas qual é a diferença aqui? Quando é que percebe a diferença? É que o joio não produz fruto. Não dá nada de produtivo, nada de bom. O trigo, sim, ele produz coisas boas. Aí, na hora que chega o momento de frutificar, opa, isso aqui é trigo, opa, isso aqui é joio. Aí vem os servos e falam: vamos arrancar o joio? Fala: não. O dono fala: não vamos arrancar não. Isso é no dia do juízo final. Isso cabe aos anjos. Aí Jesus explica: no juízo final vai acontecer o quê? O Filho do Homem vem, ele vai julgar. Ele vai mandar os anjos recolherem o joio e lançar no inferno. E os filhos, que são os trigos, no céu. Aí ele conta uma parábola. E conta a parábola também da mostarda. Semente pequena, uma das menores sementes.
mas plantada, quando cresce, se torna a maior das hortaliças, ao ponto que faz sombra para todas as árvores, tem galhos à vontade. Ele fala também do fermento, que é pouca coisa, as mulheres sabem até melhor do que eu. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Você vai fazer um bolo. Quem sabe fazer bolo aqui? Vou abaixar a mão. Quem sabe fazer bolo aqui? Só a Silvia, Marcela, a mão. Mas quem? A Esther? A gente vai fazer assim, uma escola, vai te conhecer mesmo. O amor é tudo. A pergunta é o seguinte: se você colocar a mesma quantidade de fermento que você colocar de trigo, vai funcionar? Não. Vai ficar uma coisa monstruosa de grande. Né? Você não vai ter forno para assar. Aí mostra que é pequena quantidade, mas faz crescer muito. Aí, queridos, vamos continuar analisando essas parábolas de Jesus. Analisamos semana passada, vamos analisar hoje. Semana que vem de outras parábolas. Eu até quero sugerir a você, você pode ir lendo. Nós estamos pregando em sequência. Começando no capítulo 1 de Mateus. Então, semana que vem você pode ler a partir do capítulo 44. Hoje, chega na sua casa, leia, até você assimilar mais o que vai ser falado semana que vem. E eu vi algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa, queridos, que a gente vê: tempo de igreja não mostra quem é quem. Amém, igreja? Amém. O joio e o trigo tiveram o mesmo tempo. Um foi plantado antes, mas eles duraram até o juízo. Então, o tempo, a fulano tem tanto tempo, esse tem tanto tempo, a fulano entrou agora. Não importa o tempo que você tem, isso não faz diferença no juízo. Não faz diferença. É isso que nós temos que nos preocupar. Eles foram plantados, não faz diferença. Então, querido, a gente tem que começar a se preocupar, não é com o tempo de igreja que eu tenho, mas é com a qualidade desse tempo que eu tenho. Essa qualidade, o que esse tempo de igreja foi útil para mim. O que esse tempo de igreja mudou no meu amadurecimento, no meu relacionamento com Deus. Não basta estar na igreja, tem que estar convertido e envolvido. A primeira coisa que eu vejo é isso. O trigo e o joio têm o mesmo tempo de durabilidade. O salvo e o não salvo têm o mesmo tempo também na igreja. Tem o mesmo tempo. Aí a gente percebe uma outra coisa interessante aqui. Que é inevitável que isso aconteça. Os servos do cepeiro foram dormir, uma coisa normal, tem que dormir mesmo. Naquela hora que eles foram dormir, o inimigo veio e semeou. Eles não tem como você evitar você conviver com o joio. Amém, igreja? Amém. Não tem como. E pior ainda, o joio, por um bom tempo, se parece com o trigo. Você olhando, você não sabe quem é joio e não sabe quem é trigo. O joio canta na igreja? Sim ou não, igreja? Canta. O joio dizima? Dizima. Se bobear, o joio gosta mais do pastor que do trigo. Eles se parecem demais. Eles são parecidos demais. Não tem como evitar essa convivência. Não tem como evitar essa que se parece. Aí a gente olha lá para os apóstolos, né? E o tesoureiro era um joio. O tesoureiro do grupo era Judas. O homem que carregava o dinheiro era o homem que era problema. Mas na verdade, quando a chapa esquentou, quando Jesus foi preso, só sobrou João. Todo mundo, cada um se escondeu. Então, querido, o que a gente vê primeiro? Que tempo na presença de Deus, tempo na igreja, não muda a sua sentença no dia do juízo. Segundo, há uma semelhança muito grande com quem é trigo e com quem é joio. Há uma semelhança muito grande, não dá para diferenciar. Não dá para diferenciar. É até proibido que alguém faça isso antes. Não é permitido. Olha, não cabe a ninguém falar quem é joio e quem é trigo. Ninguém que não seja a própria pessoa. Ninguém que não seja a própria pessoa. Quer nascer o joio, vai morrer joio. Amém? Ele pode ser transformado em trigo. Ele tem que querer ser trigo. A grande diferença é essa. Na prática, quem nasceu laranja vai morrer laranja, quem nasceu maçã. Mas na presença de Deus, não. Você pode até estar se comportando como
joio. Você pode estar até parecendo que é crente. Pode até estar se vestindo como crente, falando como crente, mas ainda não é, mas está tempo ainda de se mudar. Aí vem um momento onde tem a diferença do joio e do trigo. Qual a diferença? Quando o trigo frutifica. Porque o joio não frutifica. Não produz nada de proveitoso. Aí, queridos, é a hora que a gente tem que começar a fazer uma introspectiva, a começar a fazer uma pergunta para a gente. Eu estou na igreja, eu já aceitei Jesus, eu sou cristão. Mas o meu comportamento é de joio ou de trigo? Eu estou produzindo o quê? Pastor, não, mas ué. Assim como o joio pode virar trigo, tem muita gente que foi plantada como trigo, que pode virar joio. Não produziu nada, não fez nada. Aí está confiado no quê? No tempo que tem. Está confiado no quê? No comportamento que tem. Queridos, presente. Quem conhece mais ou menos a história do apóstolo Pedro? Quem era mais fiel a Jesus que Pedro, aparentemente? Ninguém. O homem puxou as espada para defender Jesus. O homem batia no peito por Jesus. Mas ele teve que ter um encontro com Jesus. A primeira parábola, queridos, que eu vejo, que me chama a atenção, que o trigo produz fruto produtivo, coisa boa. E é o que vai fazer a diferença no juízo. Quando eles crescem, eu falo, calma. Deixa eles crescerem juntos. Que lá na frente vai aparecer o fruto. Queridos, uma hora tem que aparecer o que eu estou fazendo. Amém, igreja? Ou eu vou ser infrutífero, ou eu vou ser frutífero. Não tem como o trigo não produzir. Por quê, pastor? Porque é cuidado pelo melhor agricultor do mundo, Jesus Cristo. Então, queridos, eu tenho que me preocupar no que é que eu vou apresentar a Jesus. Lucas 12, 20, aí, pedi para vocês saberem de qual é, pedi demais. Fala o seguinte, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será. Aí vamos abrir um parênteses aqui agora, queridos, falar, se eu morresse hoje, me encontrei com Jesus. Aí Jesus fazia a seguinte pergunta, que eu já fiz aqui uma vez, que eu acho interessante. Jesus falava o seguinte, o céu é meu o céu. Me dê um motivo, através das suas atitudes, para o meu reino, que eu tenho que deixar você entrar no céu. O que é que você fez para mim, lá embaixo, que eu possa usar para justificar a sua entrada? Ah, senhor, eu ia na igreja. Não, você é sua obrigação. Eu ia na igreja. Tinha que ir mesmo. Ah, senhor, eu orava. Tinha que orar mesmo. Eu li a Bíblia, não, meu filho. Se eu li a Bíblia também, você não podia nem estar aqui falando comigo. Ah, filho, eu ofertava com o meu filho. Aquela oferta que ele tinha é sua, vamos aqui, vamos de volta. Vou levar. Vocês acham que é essa oferta que eu vou levar? O que a gente apresentaria para Deus, para entrar no céu? Ah, Jesus morreu por mim, não, isso eu sei. Mas com essa morte, com esse investimento que eu fiz em você, qual foi o retorno que você me deu? Porque, queridos, nós somos o maior investimento de Deus. Queridos, ele deu o filho dele por nós. Você teria coragem de matar um filho seu? Não vou falar tanto assim, não. Eu estou amarrado, não dizer, vou matar só um exemplo. Apareceu um problema de rins no pastor Camargo. Um dos seus filhos é compatível. Você tirava o rins do seu filho para me dar? Sem garantia que ele ia continuar vivo? O Nietzsche falou que não, mas foi enrolado. Aí Deus não tirou um rim de Jesus, não. Deus deu Jesus completamente por nós. Ele fez o maior investimento em nós que não tínhamos a menor chance. E o que estamos produzindo? O juízo vai ser determinado pelos nossos frutos. Então a primeira pergunta sobre a primeira parábola é essa. Eu estou sendo joio ou estou sendo trigo? Pergunta para o seu irmão, não responda, só pergunta para ele. Você é joio ou você é trigo? Você é joio ou você é trigo? Não é moro joio não, é joio. Aí nós vamos para
Segunda parábola de Jesus de hoje. Ele fala sobre a semente de mostarda. A ideia de Jesus é que o reino de Deus aparentemente começa de uma forma pequena. Mas quando ele começa a crescer, ele se torna maior. Queridos, o que Jesus quer passar, que por menor que seja nos seus olhos, a obra de Deus na sua vida, começando, ela vai ser enorme. Aonde o reino de Deus é plantado, aonde o reino de Deus é implantado, aonde o reino de Deus entra, ele faz tudo grande. Amém, igreja? Amém. Ele pega quem não é nada e faz grande. O reino de Deus, quando é deixado à vontade na vida da pessoa, ele se torna grande. Ele produz coisas boas na sua vida. Quando o reino de Deus começa a habitar em alguém, aquela pessoa passa a ser motivo de bênçãos na vida de outras pessoas. Pessoas são abençoadas. Eu tive uma reunião ontem no Rio. Eu ouvi muitas coisas, mas uma das coisas que eu achei interessante foi que uma senhora encontrou com a pessoa e falou: olha, você não me conhece. Falou com a pessoa, é um candidato, não vou falar o nome. Você não me conhece, mas você tem sempre o meu voto. Mas por quê? Não conheço. Que o meu filho foi liberto numa casa de recuperação que você abriu em tal lugar. Então eu sou devedora sua. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós somos do reino, nós passamos a ser instrumento de bênção para outras pessoas. Outras pessoas são abençoadas por nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Então eu tenho que começar a olhar e ver o seguinte: quem é que eu estou abençoando com a minha vida? Quando eu falo abençoar, não estou falando de você estar financeiramente apenas, não. E nem é isso às vezes. O seu exemplo às vezes. Lá em Hebreus, capítulo 2, a pastora foi, que às vezes cita muito tempo que eu não cito esse versículo. Você lembra ainda, né? Hebreus 12, 1, que ele diz. Porque há uma grande nuvem de testemunha nos observando. Você acha que não, mas tem. Você acha que ninguém observa você com a Bíblia debaixo do braço, mas tem. Mas tem. Eu queria que você sabe disso melhor do que eu. Seu vizinho sabe mais de você do que se bobear com sua esposa ou sua esposa. Se alguém chegar agora lá na casa da Dilcilene, na casa da Sônia, na casa da Monique, na casa da Ader, na casa da Nini, na casa da pastora, você bater palma lá. Sabe o que vai acontecer? Estão para a igreja. Só chegam depois das 9h30. Fala. Tem gente nos observando o tempo todo. E aí que nós temos que saber se estamos sendo bênção ou não para a vida deles. Porque se o reino está em nós temos que ser bênção para eles. Mas muitas vezes eu tenho uma perseguição para a nossa igreja que eu não entendo isso. Eu fico de boca aberta. Aí o fiscal vai lá quase em 15 dias. Meu Deus do céu. Esse fiscal quer aceitar Jesus, eu posso ser. Aí o fiscal vai perguntar para os vizinhos: e essa igreja? Aí os vizinhos vão: essa igreja é uma bênção. Essa igreja não atrapalha em nada. E falam assim: tomara que todas as igrejas fossem como essa aqui. Porque tem uma igreja aqui, meu Deus, aquela igreja é chata demais. Que bom, pelo menos estamos sendo elogiados pelos vizinhos. Aí que nós temos que ser bênção na vida das pessoas. A prova que o reino está em nós é o que nós somos na vida das pessoas. Seus vizinhos te observam. Seus colegas de colégio te observam. As pessoas que você passa na rua te observam. Tem vezes que gente passa comigo e fala: pode ser o pastor? Eu falo: será que eu sou pastor? Ninguém sabia que eu sou pastor. Porque as pessoas te observam. E as pessoas têm que ver em você o reino de Deus. Amém, igreja? Amém. As pessoas têm que ver em você o reino de Deus. E elas estão vendo. Seu marido tem que ver o reino de Deus em você. Sua esposa tem que ver o reino de Deus em você. Seus filhos têm que ver o reino de Deus em você. Eu fui numa loja comprar um disjuntor hoje. Eu estou precisando levar o Fernando lá em volta redonda urgente. O disjuntor chegou até ter Eu vou fazer uma para aqui. Primeiro que botar essa descarga opcional para ele ter respondido. Isso, vamos você, está precisando urgente. Eu comentei para até esse. Isso mesmo. E aí eu estava lá comprando e eu vi uma menininha pequenininha cantando. É crente. Ora e jejua. Menininha cantando. Aí eu falei assim: eu acho que é marido de mulher no balcão.
Zé, vocês são evangélicos, pelo menos a menina é evangélica, né? Aí ele viu, Zé, porque criança hoje em dia cantando louvores a Deus. Não, todos nós somos evangélicos. Com quem que ela aprendeu aquilo? Com os pais da igreja. Os pais estão sendo bênção para aquela criança. Os pais estão sendo bênção para aquela vida. Os pais estão sendo bênção para aquela futura família. Quem é do reino é bênção. Repita isso comigo. Quem é do reino? Quem é do reino é bênção. é bênção. Fala, eu sou do reino. Eu sou do reino. Eu sou bênção. Então sou bênção. Aí que a gente vai olhar lá atrás e ver que é uma promessa antiga. Abraão, Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção. O que Deus falou para Abraão? Ser tu uma bênção. Então aquela promessa em Abraão é cumprida em Jesus e acontece conosco. Quem é do reino é bênção. Você pode ser pequeno, mas você é bênção. Amém. Amém. Você pode ser minúsculo, mas você é bênção. Não importa que você seja o menor da sua família, mas você é bênção. Você é financeiramente o mais pobre da família, mas você é bênção. Você pode ser até o mais gordo da família, você é bênção sim mesmo. Não importa, se o reino está em você, você é bênção. Aí a gente vai para um parâmetro do fermento. Para o fermento, fala, olha, um pouquinho de fermento na massa, ela cresce. Eu preciso de muita coisa. Queridos, pode ser só você no meio de qualquer grupo. A glória de Deus se manifesta na sua vida. Glória a Deus. Não importa quantos são. Lembrei agora de um fato, eu estava na cidade de Caçu, eu era muito ativo na cidade. Eu tinha uns 6 cargos na cidade. Eu era muito conhecido de aula, era professor em 2 colégios. Eu fui numa reunião, era do Conselho de Saúde. Era de um conselho lá. Qualquer conselho que tinha, vamos chamar o professor Camargo, que ele sempre está disponível. Nesse conselho, Conselho do Direito do Adolescente, assim que surgiu isso, me chamaram. E no começo, queridos, eu olhei assim, nossa, eu me senti tão pequeno, tão inútil, tão um zero, 2 zeros à esquerda. Você põe a Bíblia e põe mais 3 zeros. Olhei assim um lado, 4 homens da maçonaria, 4 mulheres da sociedade feminina da maçonaria, 4 espíritos e 4 católicos, só eu de evangélico. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já tinha um padre, né? E tinha um padre ainda. Claro. E aí cada grupinho conversando, e eu lá sozinho. Meu Deus. O Espírito Santo falou, você é a luz. Você é a única luz que está aqui. Aí eu já cresci, eu sou luz. Aí eu disse, Jesus, obrigado, eu sou luz. Aí quando eu comecei a crer, chegaram umas 3 luzes. Agora não estou sozinho, tem mais 3 evangélicos aqui. Cristo, não importa quantos estão lá. Você é luz, porque você é do reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O pastor Davi Cabral, de uma memória, ele tem uma expressão que ele fala que eu acho linda. Não sei se foi ele que deu, mas eu o ouvi falando. Ele fala, com Deus você sempre é maioria. Mas eu você é maioria. Aí, vamos contar um pouquinho de história bíblica, vamos voltar no Velho Testamento. Eliseu, e o seu moço dormindo, o seu moço vai lá, acorda Eliseu e fala, Eliseu, estamos cercados, corre, vem cá, Eliseu. Eliseu com aquela calma, né? aquela alma que está segura em Deus, ele levanta. E na cabeça pensava que Eliseu era calmo, então era fácil de levantar, não precisava nem passar a mão no cabelo. Ele chega, fica assim, Eliseu, estamos cercados, realmente estamos cercados. Eliseu olha e fala, Senhor, permita que ele veja Cristo, que são muito mais a nosso favor do que contra a gente. Quando Eliseu orou assim, os olhos do seu moço abriu, e ele viu que o exército estava cercando eles, e tinha um exército de anjos cercando o exército dele. Muito maior, amém, igreja? Amém. Com Deus nós somos maioria. Repita comigo, com Deus, somos maioria. Somos maioria. Somos o reino de Deus. Somos o reino. O reino está em nós. O reino está em nós. Então, às vezes que você entra num lugar e fica temeroso. Eu só tenho eu de evangélico, só tenho, irmão. Deus não precisa com muita coisa para fazer milagre, não. Só a sua presença com fidelidade é suficiente. O William vai viajar e é a luz de Deus lá. Ele não vai trabalhar por uma semana e é a luz de Deus lá. As meninas são a luz de Deus no colégio. Nós somos os influenciadores do mundo. Os apóstolos
no Novo Testamento, eles foram conhecidos em Atos capítulo 17 como os transtornadores do mundo chegaram até nós. Porque aonde eles chegaram, faziam tumulto. Por que eles faziam tumulto? Porque eles eram do reino de Deus. Então, eu queria espalhar para ti hoje. Primeiro, eu sou joio ou sou trigo? Eu estou frutificando? O que eu estou produzindo é benéfico? Ou estou lá só como um joio, esperando ser ceifado? Não adianta eu ter tempo de igreja. Amém? Amém. Não adianta eu parecer com crente. Amém? Amém. Não adianta eu conhecer Bíblia. Eu tenho que frutificar. Eu tenho que frutificar. Eu tenho que produzir coisas benéficas. Aí a segunda palavra da mostarda. Se eu sou do reino, eu produzo coisas boas. Eu sou bênção e abençoo vidas. Amém, igreja? Amém. Eu sou um canal de bênção. Pessoas me cercam porque eu sou canal de bênção. Pessoas me cercam porque eles sentem em mim a presença de Deus. Aleluia. Você já ouviu isso alguma vez? Se não ouviu, peça a Deus para você ouvir. É maravilhoso. Alguém virar para você e falar assim: nossa, perto de você, eu sinto uma paz, uma coisa tão boa estar perto de você. Eu quero ficar perto de você. Fica perto de mim, é tão bom. Ou eu vou fazer uma visita, você lê um texto e fala: pastor, é isso que eu estava precisando ouvir. Meu Deus, eu escolhi o texto agora. É o Espírito Santo que fala aqui que a pessoa precisa ouvir. Porque quem é do reino é bênção. Aleluia. Mas interessante, quando estão matando Estevão, os homens estavam rangendo o dente, com pedra na mão, mas a Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e viam o rosto de anjo. Até quem não gosta de você vê a presença de Deus em você. Aleluia. Ele pode até aumentar a raiva de você. Eu não gosto daquela pessoa, mas tem um brilho nele. Tem um brilho nela. Tem uma presença gostosa. Ela me incomoda, a presença dela me incomoda, mas alguma coisa diferente. Eu tenho um amigo, eu falo que é meu amigo. Somos até agora de mundos opostos. Mas eu estou vendo que ele está mudando de lado para a glória de Deus. Esse meu amigo, ele é homossexual assumido. Imagina um negócio de quase 2 metros, usando uma bolsa do lado. Um dia saiu comigo, ele com a bolsa do lado. Meu Deus, Ismael, faz isso comigo não, Ismael. Ele tem aquela bolsa famosa. Isso, essa aí. Um garotinho mexeu. Que isso? Isso. Eu estava fazendo uma bolsa. Não é uma bolsa, é Louis Vuitton, meu Deus. Tá bom? Você está falando? Não sou eu que vou contestar. E aí, quando a gente está no Facebook, a gente está falando no telefone, ele fala: meu pastor, meu amigo. Ó, vai sair aquele negócio, sabe como que ele fala? Em nome de Jesus vai sair. Glória! Em nome de Jesus. Aí eu vou na casa, passei, falei: ó, vou aí terça-feira ou quarta. Vou tomar um café, não traz tudo. Pô, levar tudo. Eu vou levar uns cantando mais rápido. Levar para todo mundo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu creio, querido. Eu comecei a evangelizar, eu tinha 17 anos. A primeira vez que eu falei de Jesus para ele, foi emocionante. Eu preguei o evangelho, ele olhou para mim e disse: você é maluco? Não, por quê? Você sabe quem eu sou? Sei. Sabe o que eu faço? Sei. Por que você veio falar aqui disso? Sabe porque Deus te ama. Jesus te ama, por isso que eu vim falar aqui. Eles éramos amigos, ele ainda não se converteu, mas não duvido. Quando você não se converter, está enrolado para chegar no céu. Quando chegar de dia de juízo, eu falo: meu irmão, coloquei um amigo do seu lado. E o interessante, querido, que um dia, por uma cristocidência, eu não soube ligar a rádio. Aí naquele dia eu liguei a rádio, avisaram que a mãe dos albanos tinha morrido. Eu peguei o carro, fui lá em Barra Mansa, acompanhei o tempo todo. E lógico que eu não perdi a oportunidade, né? Ler a Bíblia e fiz oração no velório. Ele é grato a mim há muito tempo por isso. E a maioria é tudo macumbeiro. Tudo macumbeiro. As pessoas chegavam lá e me cumprimentavam. Eu era da família, esse rapaz, todo preto parece. As pessoas têm um preconceito com a gente. Mas aquilo que eu estou falando, tem que ser bênção, querido. Um pai de santo, um homossexual que gosta de um pastor e anda com ele, é porque o pastor é bênção na vida dele. Mas não é que eu sou o cara, não. Todo mundo que tem o reino é bênção.
Todo mundo que tem o reino é bênção. Se você tem reino, você